Pois, como sabem, o Governo, cumprindo aliás o que tinha escrito no guião para a reforma do Estado, iniciou um conjunto de contactos, quer com os parceiros sociais, quer com os diferentes partidos políticos, para discutir esse mesmo documento e para ver as perspectivas de obter acordos em áreas que são fundamentais para o futuro do país. O Partido Social Democrata veio aqui com um espírito de total abertura, revemos-nos evidentemente no papel, no documento que foi apresentado pelo Governo, mas achamos muito importante que esta disponibilidade para o diálogo seja reiterada e nós queremos marcar uma posição de absoluta disponibilidade para esse mesmo diálogo e compromisso. A reforma do Estado é um processo contínuo. Nós às vezes não temos a noção que as estruturas do Estado têm que se adaptar em permanência àquilo que são os desafios dos tempos e as exigências da sociedade. Este Governo tem feito um conjunto de reformas do Estado, na administração pública, no sistema fiscal, em muitos outros domínios, desde que o memorando de entendimento foi assinado e em virtude da sua implementação, mas a reforma do Estado tem que permanecer e perdurar para além da Troika. E, portanto, temos também que discutir, não porque a Troika nos impõe, mas porque é necessário reformar o Estado, temos que discutir os termos e as condições dessa reforma, tendo ainda por cima a noção clara de que estamos a falar de medidas, de projetos, de programas cujo prazo de implementação ultrapassa muito o espaço que resta desta legislatura, ou mesmo da próxima, e que é uma manifestação de responsabilidade de estar disponível para esse mesmo debate. Registamos, por isso, que os parceiros sociais o digam publicamente, registamos, uma vez mais, a disponibilidade manifestada pelo Governo. Nós, no PSD, como disse, estamos muito interessados em trabalhar nesse domínio e iremos apresentar contributos escritos ao Governo sobre esta matéria e registamos também que, infelizmente, há quem se ponha de fora deste esforço. Os partidos da oposição, até agora, têm-se sempre recusado a participar em tudo o que tenha a ver com a reforma do Estado, estão sempre a fazer afirmações no sentido de que é preciso mudar alguma coisa, mas quando chega à altura de apurar o que tem que ser mudado e aquilo que é necessário alterar para que o futuro do país e o futuro dos portugueses seja muito mais sustentável e muito mais à altura daquilo que exigimos e merecemos, a verdade é que nunca estão disponíveis para nada e isso é especialmente censurável num partido como é o Partido Socialista, que é um partido que tem responsabilidades específicas na governação ao longo dos 40 anos que levamos de democracia, que aspira legitimamente a voltar a governar, mas que sempre que se lhe pede algum contributo para qualquer medida, se esconde sempre atrás de críticas, atrás de subterfúgios, atrás de chavões e frases feitas e que nunca está disponível rigorosamente para nada. Mas é possível avançar com uma reforma do Estado contra qualquer comprometimento do PS no sentido de apoiar essas mesmas reformas? A reforma do Estado não é um desejo do Governo, nem um desejo da maioria que o apoia. A reforma do Estado é uma inelutabilidade, é uma necessidade absoluta. Todos nós temos que ter a noção de que o mundo muda todos os dias. Os desafios com que somos confrontados a nível mundial, a nível europeu, a nível nacional, as transformações que a sociedade portuguesa tem sofrido e que continuarão necessariamente no futuro, obrigam a que a reforma do Estado se faça. Nós temos que ter uma noção clara de uma coisa. Na equação da relação entre o Estado e a sociedade, há quem prefira o Estado. Há quem prefira a sociedade. E entenda que o Estado está ao serviço da sociedade e que tem que, em permanência, ser mudado para que responda melhor às aspirações da sociedade. Há quem entenda, ao contrário, por convicção ou porque tem receio de assumir compromissos, que o Estado deve permanecer imóvel e que todos devemos pagar o custo, digamos, financeiro, o custo social, o custo cívico de um Estado que não serve para responder aos anseios das pessoas. Nós não temos receio de avançar com as medidas que forem necessárias, apelamos ao diálogo de todos, sabemos que podemos contar com os parceiros sociais, evidentemente que nem tudo aquilo que nós defendemos será aceito pelos parceiros sociais, nem tudo o que os parceiros sociais defendem será aceito pela maioria e pelo Governo, mas estamos disponíveis e sabemos que o Governo também tem interesse em ir à concertação social, discutir com os parceiros que já se manifestaram disponíveis para este debate. Infelizmente, os partidos políticos com o PS à cabeça não o querem fazer. Pois é pena, porque o país beneficiaria com isso, mas nós não vamos ficar bloqueados pela inércia dos outros. Foi abordada a indexação das pensões ao crescimento e à demografia, que fez notícia durante o fim de semana? Não, nós viemos aqui exclusivamente falar sobre a questão relacionadas com o guião da reforma do Estado. Quanto a essa matéria, não vou evidentemente fugir, porque sei que me podiam
A reforma do Estado é uma reforma da Segurança Social, evidentemente, e têm vindo a ser tomadas medidas por vários governos. Recordo, por exemplo, que o Partido Social Democrata apoiou a reforma da Segurança Social feita pelo governo do engenheiro António Guterres, que, curiosamente, introduziu fatores ligados à demografia e ao crescimento económico para o cálculo das pensões. Mas relativamente a essa matéria, e porque sei que evidentemente vão voltar à carga com perguntas, eu julgo que o que havia para dizer já foi dito. O Primeiro-Ministro ontem foi claro ao dizer que não havia novidades relativamente às afirmações anteriores e o Ministério das Finanças foi claro ao dizer que neste momento não havia nenhuma decisão tomada relativamente às medidas que hão de substituir uma medida ela própria provisória, como é a contribuição extraordinária de solidariedade, e que essa questão vai ser discutida com a Troika na segunda avaliação e aguarda ainda os contributos do grupo de trabalho que o Governo nomeou para ponderar sobre essas matérias. Entende as acusações da oposição de que o Governo está a esconder novos cortes? Eu entendo que em política deve haver contenção e deve haver sentido do equilíbrio. E não gosto de ver a oposição sistematicamente fazer o que nós evitamos sempre fazer, que é imputar aos outros, adjetivando os seus comportamentos, um conjunto de, digamos, defeitos que mesmo em política devem ser evitados. Não é bonito passar a vida a chamar mentirosos aos outros e não é assim que chegaremos a lado nenhum no diálogo político em Portugal.